Olá, meu amigo, minha irmã, meu irmão, meus queridos pibaguianos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês, sejam bem-vindos. Essa é a Escola Bíblica Discipuladora, a maior escola do mundo. Nós estamos felizes de estarmos comunicando com você através desse canal, passando para vocês um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo. Nessa escola bíblica nós estudamos e aprendemos muitas coisas e já estamos aí bem adiantado nas nossas lições da nossa escola bíblica discipuladora no curso Panorama do Antigo Testamento. Panorama do Antigo Testamento. E hoje nós vamos estudar um livro muito importante, apesar de muitas pessoas menosprezarem esse livro ou às vezes não entenderem a sua dinâmica, não entenderem de que ele está se tratando, né? Então nós vamos falar hoje do livro de Cânticos, Cânticos dos Cânticos, ou em algumas versões da Bíblia, Cantares. Então, nós vamos, como sempre, iniciar com a oração, louvando a Deus por esse dia, louvando a Deus por nós estarmos juntos, louvando a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Vamos orar, meus queridos. Deus, meu Pai, eu te louvo a Deus por essa noite, te louvo a Deus por esses irmãos, pelos amigos, eu te louvo a Deus pela palavra do Senhor e pela oportunidade que nós temos de estudar a mesma. O Senhor nos edifique, ó Deus, com ela, ó Deus, e que resulte desse estudo corações gratos, corações entregues, corações resolutos, caminhando, ó Deus, diante do Senhor. Eu peço, ó Deus, que todos os meus irmãos, os amigos que estão acompanhando esses estudos, possam, ó Deus, aplicá-los poderosamente em suas vidas. Ajuda-nos, Senhor, e o teu Santo Espírito, ó Deus, nos domine e faça-nos, ó Pai, produzir mais e melhor para a glória do Senhor. É a nossa oração agradecido no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, então o livro Cântico dos Cânticos é um livro fabuloso e nós vamos estudar algumas coisas importantes acerca do mesmo. Primeiro, a questão da autoria. É atribuído a Salomão. Segundo o próprio livro, né, é até incomum se citar o autor do livro tantas vezes quanto no livro de Cânticos é citado Salomão. Né? Salomão é citado pelo menos umas 5, 6 vezes nesse livro como sendo o seu autor ou referindo-se a ele. Né? De qualquer forma, em Cânticos 1:1, nós temos aí uma declaração de quem é o autor desse livro. Esse livro ele é como se fosse uma peça de teatro. Ele foi feito para se cantar, e ele se cantava durante as cerimônias de casamento. Então, ali, o pessoal fazia uma dramatização daquele momento do casamento. Então, são 5 personagens que falam nesse drama, né? Uma sunamita. Então, tem vários poemas que quem vai recitar é essa jovem sunamita, que é apelidada assim, né? O outro é o próprio Salomão, se identificando com Salomão, o rei. Então, tem várias passagens em que, vários poemas em que aqui mostra essa narrativa dele. Existe um narrador que tem algumas poucas falas, que no caso seria Deus, que estaria narrando um pouco do decorrer dessa história, do enlace de Salomão com sua noiva, com sua que também é chamada de irmã, não porque é irmã biológica, mas era um tratamento normal entre as pessoas dos povos semitas, né? Então, o narrador também faz suas participações. Existe um coral, uma espécie de um coral, de um grupo de coreografias que acompanha a sunamita, que são as filhas de Jerusalém. As filhas de Jerusalém, parece até nome mesmo de grupo de mulheres de igreja, né? Filhas de Jerusalém, ou grupo de coreografia. Então, as filhas de Jerusalém.
elas têm a sua fala também aqui no grupo. E os espectadores da cerimônia, né? Os convidados que estão ali também tendo a sua fala em alguns trechos do livro, né? Se você tiver essa curiosidade de pegar alguns lápis coloridos, você pode destacar isso na sua Bíblia lá, né? A fala de quem. E aí você escolhe uma cor para cada personagem e você percebe claramente essa distinção no livro todo, tá? É uma espécie de drama, de peça de teatro esse livro, tá bom? Então ele fazia parte dos chamados 5 rolos, que compunha aí o livro de Esté, Cânticos do Cânticos, Eclesiastes, 5 livros que eram considerados pelos judeus como sendo livros que falam de uma perspectiva religiosa, mas para a vida prática, para o dia a dia, né? Para a vida cotidiana. Tá? Então não era assim. Estão falando de coisas para o céu, né? Estão falando de coisas da terra, coisas aqui da terra, coisas aqui do mundo. Então, Provérbios, Cânticos, Eclesiastes, Esté, todos esses livros são pertencentes a esse grupo de livros, né? Uma das grandes discussões sobre esse livro é essa. Será que esse livro é literal ou ele é figurado? Por que digo isso? Porque, assim, ao longo da história, muita gente propôs essas metáforas. Não, esse livro aqui está falando do amor de Deus por Israel. Então, quando fala lá do amor, o rapaz declarando amor pela moça, a moça declarando amor pelo rapaz, que muitas vezes parece até uma coisa assim, até um pouco mais sensual, né? E aí o pessoal diz, não, isso é figurado, isso é o amor de Deus com o seu povo, né? Então, dessa forma, né? Bom, muitas pessoas procuraram isso, para que esse livro não tivesse, assim, na Bíblia, um livro que fosse de uma coisa quase que secular, coisa que fosse, assim, do cotidiano, tão cotidiano assim, né? E como, por exemplo, o amor entre um homem e uma mulher. Então, muita gente acha que isso é meio impróprio para a Bíblia, né? Então, essa é uma visão comum que muita gente tem a respeito do amor entre um homem e uma mulher, o amor conjugal, né? O amor erótico, o amor sexual, né? Porque as pessoas tendem a sempre ver a sexualidade como um pecado. Mas uma coisa que nós precisamos pensar é o seguinte: Deus é que criou o sexo. Então, o sexo em si não é pecado. Pecado é quando se deturpa o sexo. Então, existem vários fundamentos para a sexualidade sadia. Por exemplo, a sexualidade dentro do casamento. Essa é a sexualidade sadia. E casamento é compromisso, tá? Que vai para além de um papel. Porque tem gente que tem papel, mas não tem compromisso. E tem gente que não tem papel, mas tem compromisso, né? Então, é preciso que as pessoas entendam que a sexualidade é uma bênção criada por Deus para o casamento. Então, o que acontece fora do casamento, aí já é pecado, tá? Já está deturpando a questão da sexualidade. Aí tem muita gente que vai dizer assim, não, isso é coisa do passado, né? Bom, é coisa da Bíblia, né? Se as pessoas acham que podem menosprezar a Bíblia, tem que arcar também com as consequências de tudo isso. E o mundo está sofrendo muito. Nunca se teve tantas vezes na história tantos problemas relativos aos sentimentos e às emoções como nós estamos vivendo no tempo de hoje. E eu arrisco a dizer que tantas coisas têm muito a ver com a liberação da sexualidade, para as pessoas viverem a sexualidade sem compromisso, fora do casamento, né? Seja porque as pessoas estão só namorando e já estão transando, estão tendo relações sexuais, seja porque as pessoas, muitas vezes, traem suas esposas, seus maridos, traem as pessoas, né? Ou estão vivendo assim aquela busca desenfreada por sexo de qualquer forma,
fantasiando a relação sexual, deixando de curtir o sexo como Deus criou, para curtir uma fantasia vendida pelo comércio da pornografia, pelo comércio das propagandas de televisão, das novelas, por toda aquela fantasia, aquilo lá é uma fantasia. Agora, se você for olhar na Bíblia, a Bíblia fala de sexualidade de uma forma sadia e correta. Por isso, não é de se estranhar que tenha um livro na Bíblia que fale de sexo, que fale de amor conjugal, de amor de um homem para uma mulher, de amor romântico, como é o livro de Cantares ou Cânticos de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos. Então, é um livro bacana de se ler, é um livro de se estudar, que tem muitas recomendações para um amor entre um homem e uma mulher, um amor entre um casal. Tá? Por isso, você não pode transfigurar isso aqui e simplesmente falar que isso aqui é o amor de Deus para com a igreja. De fato, Deus ama a igreja. Tá? De fato, isso é verdade. Deus ama a igreja. E ele, inclusive, comparou o seu amor para a igreja como de um esposo pela esposa. Tá? Mas não quer dizer que o livro de Cânticos, dos Cânticos é isso. Tá? O livro de Cânticos de Cânticos fala do amor de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem. Então, é disso que se trata esse livro. Então, de longa data, as pessoas procuraram encontrar no livro um segundo sentido, de natureza estritamente religiosa e oculta, por debaixo daquilo que aparece à primeira vista. Então, a mística cristã descobriu neles a mais perfeita referência à união da alma com Deus. Então, isso aí é uma mística, não quer dizer que foi esse o objetivo de quem escreveu. Então, se nós formos falar aqui sobre o livro do Cânticos dos Cânticos, eu teria para dizer para os irmãos somente o seguinte: eram canções entoadas, umas pelos noivos e outras por familiares e convidados dos noivos, os quais eles dançavam e eles cantavam durante 7 dias de duração dos festejos de casamento. Tá? Então, durante esses 7 dias eles cantavam, eles dançavam, eles festejavam esse enlace, essa paixão que um sentia pelo outro e recitavam esses poemas aqui. Então, tem nada demais o livro é de amor, o livro é romântico e a Bíblia, ela também trata de coisas assim. Então, não é para a gente espiritualizar esse livro. Repito novamente, o amor de Deus pelo povo, pela igreja, é real. Tá? Existe, Deus ama a igreja e Deus comparou, lá no livro de Efésios, o amor dele pelo povo com o casamento. E disse, inclusive, que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E falou que a mulher deve estar submissa ao marido, assim como a igreja está submissa a Cristo, que é o cabeça do corpo. Né? Então, nós sabemos de tudo isso. Agora, esse livro aqui, fala de romance. Fala de união entre um homem e uma mulher. Tá bom? Então, vamos resistir a esse negócio de achar que não podia ter na Bíblia um livro que falasse sobre isso. Tá? Porque existe e Deus não descriminaliza a sexualidade. Antes, ele a criou para o benefício do ser humano, para a felicidade do ser humano. E isso é para nós levarmos a sério. Então, por exemplo, você, marido, leve a sério o seu relacionamento com a sua esposa. Ame sua esposa, respeite, seja fiel a ela, né? E você, esposa, ame o seu marido, o respeite, seja fiel a ele. Vocês devem ter relações sexuais e constantemente, tá? Não, a Bíblia diz que a gente não pode se privar um ao outro, deve se entregar um ao outro, deve se amar, deve se cuidar, para que vocês estejam sempre dispostos um para o outro. Tá? Então, sempre ter isso como uma coisa de Deus para vocês, tá? Para a felicidade do casal, beleza? Então,
como é que nós podemos aplicar esse livro para as nossas vidas? Bom, eu quero deixar aqui duas coisas básicas. Primeiro, as pessoas se amam, né? As pessoas se amam, e isso é uma coisa de Deus, e é uma coisa bíblica. Isso existe. Esse livro é um livro de romance entre duas pessoas que verdadeiramente existiram, eram pessoas reais, e exalta a visão bíblica do sexo e do casamento. Então, tudo isso que a gente estava falando. Então, esse livro fala dessas duas coisas. Você pode dar uma olhada lá e ver como realmente isso não está escondido ali. Está muito claro, e você pode ler, entender e realmente saber que a Bíblia ela tem recomendações para a felicidade sexual, conjugal, de amor entre duas pessoas. Muito bem. Uma segunda coisa que eu quero aqui deixar aplicado aos irmãos é sobre o amor conjugal. O amor conjugal. Esse versículo aqui, inclusive, estava no meu convite de casamento. Tá? Tá aí quase 24 anos de casado, quase 25, tá pronto para comemorar as bodas de prata no ano que vem. Então, aliás, todo mundo já está convidado. Tá? Mas, meus irmãos, esse é maravilhoso esse livro, porque ele fala sobre o amor verdadeiro. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. E eu quero começar aqui, né? Esse livro é como todas as poesias hebraicas, né? Eles têm uma mensagem só, mas repetida em várias frases, né? Então aqui, por exemplo, nem muitas águas conseguem apagar o amor. Aí depois repete a mesmo sentido, né? Com outra frase, com outras palavras diferentes. Os rios não conseguem levá-los na correnteza. Então, essa primeira declaração sobre o amor, ela tem um verso duplo. Todos os dois versos com o mesmo significado. Muitas águas e os rios não conseguem levá-lo na correnteza, e nem muitas águas conseguem apagar o amor. São duas frases com o mesmo significado. Então, qual é esse significado? E é isso que eu queria aplicar com os irmãos. Primeiro, gente, tem muitas dificuldades em vida de casado. Estou falando aqui de 24 anos de casado, tem muitas e muitas dificuldades, tá? Não é fácil. São duas pessoas diferentes, que têm gostos diferentes, que até depois de muitos anos vão descobrir diferenças entre um e outro, tá? Então, outra coisa, problemas externos, né? Problemas exteriores, que vão maltratar, que vão bater contra a família, e se você não tiver prevenido, realmente vai ser muito difícil enfrentar tudo isso. São essas comparações aqui. Muitas águas, um rio com a poderosa correnteza, mas tudo isso não consegue apagar o amor, nem levá-lo, nem desfazê-lo. O amor, ele lá em 1 Coríntios 13, diz, ele tudo suporta. Tudo suporta. Então, essa é uma coisa super importante para a gente pensar a respeito disso aí. Nós temos uma onda muito grande de divórcios. Divórcio, pessoas se separando, e diz assim, acabou o amor. Bom, preciso se pensar de se realmente essas pessoas estão dispostas a amar, querendo amar, ou se estão fugindo desse comprometimento de amar, se estão correndo disso, procurando facilidades, porque o mundo hoje é assim, todo mundo só vive procurando facilidade em tudo. Ninguém quer ter dificuldade. Agora, só realmente colhe quem passa pela dificuldade. Quem não passa pela dificuldade da semeadura, do cuidado, não vai colher. Então, tem muita gente só querendo colher, e é por isso que troca de amor toda hora, né? Não, aquele amor acabou, agora eu vou procurar outro. E aí, nunca vão ser felizes. Eu lamento dizer, pessoas nunca vão ser felizes enquanto não tiverem realmente a disposição de amar, de aguentar o tempo ruim, de aguentar as dificuldades,
e de realmente estar pronto para amar o seu cônjuge a despeito de tudo que estiver acontecendo. Então, as muitas águas não conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Uma outra parte do versículo diz: se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Essa é outra declaração maravilhosa, né? Então, o amor, ele não é comprado. Tem até essa canção, né? Não se pode comprá-lo, né? Então, é preciso que você seja muito criterioso mesmo a esse respeito. Você ama e então nada pode tirar esse amor da sua vida, né? Tem muitas tentações, né? Gente que parece... existe aquela frase que o pessoal fala do mito da grama mais verde. Do outro lado da cerca, sempre parece que a grama está mais verde do que do lado de cá. Então, tem gente que conhece outra pessoa e diz: eu queria que minha mulher fosse como aquela pessoa. Ou eu queria que o meu marido fosse como aquela pessoa. Tá? E aí, sempre parece isso. Isso é só um mito. Tá? A verdade é, você tem um tesouro dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Não menospreze isso para depois, lá para frente, você dizer assim: eu era feliz e não sabia. Tá? Eu era feliz e não sabia. E isso acontece demais. As pessoas arrependidas por causa de decisões do seu passado. Então, valorize o que você tem. Nenhuma riqueza do mundo pode adquirir o amor quando ele é verdadeiro, quando ele é de entrega total, quando ele é de total desprendimento, que a pessoa está realmente compromissada com o seu próximo. Então, eu desejo que você leia esse livro, que você aprenda muito desse livro e que você valorize as coisas que Deus criou. A sexualidade foi criada por Deus. Não jogue isso na lama. Não esteja banalizando a sexualidade. Esteja valorizando, se você é casado, se você é casada, valorize o seu casamento e desfrute das maravilhas de Deus tem para a sua vida e para a sua casa. Deus abençoe você, meu querido, e que todos nós possamos juntos estar sendo beneficiado aí com o amor, com a felicidade, com essa alegria de você ser uma pessoa completa, né? Uma pessoa completa, uma pessoa que tem o amor de Deus, o amor do seu cônjuge, o amor de seus filhos, o amor de sua comunidade. Deus abençoe você e que nós possamos aí nos encontrar mais uma vez no próximo estudo, que nós vamos começar a estudar sobre os profetas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe nossa igreja e que todos nós possamos crescer mais e mais no conhecimento da santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém.